Boa noite, bem-vindos todos e todas. Eu sou Mônica, eu sou consultora e líder de impacto do Ecossocial, mas hoje eu estou aqui na qualidade de amiga e parceira da Renata. É uma honra estar aqui promovendo e ajudando a promover esse bate-papo. E antes da gente continuar conversando aqui com alguns convidados, eu queria só fazer essa provocação, porque a gente está aqui falando sobre o poder do consumo, como as nossas escolhas diárias influenciam e mudam ou não mudam o mundo. Então, queria que vocês se lembrassem do dia de hoje, desde o começo do dia, tudo que vocês fizeram, a roupa que você vestiu, o percurso que você fez, o que você consumiu, se você comprou algum produto, algum serviço, o que você comeu. A gente nem lembra o que comeu no café da manhã, né? E aí, eu queria convidar vocês a virarem para o lado, para o colega mais próximo que tiver aí próximo de vocês, e que vocês compartilhassem rapidamente uma escolha que você fez hoje, da qual você se orgulha, que pode fazer uma diferença para o mundo, ou não, algo que você poderia ter feito e não fez. Então, quando eu estava pensando nisso, eu já, na hora, logo de cara, no início do dia, eu fui fazer pilates de carro, podia ter ido de bicicleta, bem pertinho de casa. Então, coisas desse tipo, né? O que eu fiz, né, que eu me orgulho, e o que eu poderia ter feito para fazer alguma diferença. E aí a gente já volta aqui. Bom papo. Pronto, vamos lá? E aí, alguma coisa interessante, algo inspirador? Bom, pensando no consumo, eu vou falar como é que foi meu dia hoje, pensando nas escolhas, né? Porque eu falei assim, já que a gente vai falar de escolhas que podem fazer um mundo melhor, eu falei, eu vou me vestir de escolhas para um mundo melhor. Então, eu estou com o tênis da Vert, que é um tênis que é feito... Eu não sou boa de lembrar todos os detalhes, mas eu sei que realmente é um dos primeiros tênis que a gente teve acesso, com toda uma preocupação com o meio ambiente, e um projeto de um brasileiro, até, por sinal, né? E apesar dele ser feito na Itália, alguns deles, então na Europa ele tem outro nome, enfim. Calça da My Basic, que eu estou com a nossa querida Carol ali, que é a fundadora da My Basic, que é uma das lojas mais antigas que eu conheci de consumo consciente, desde a época que ela nem sabia que era isso, né, Carol? Então, assim, depois até a gente vai conversar um pouquinho. E uma vez eu lembro que eu estive na loja e a Carol me perguntou assim, pediu para eu falar, né, o que significava ser cliente dela. E, para mim, ser cliente dela é ter o prazer de me vestir com os valores que eu acredito. E saber que a hora que eu estou me vestindo, eu estou realmente alinhada com o que eu quero para o mundo. Né? A gente tem muita coisa dentro de casa que não está nem um pouco alinhado, mas já está aí. Né? Então, também não adianta jogar tudo fora e sair comprando só coisa sustentável para ficar sustentável. Mas, devagarinho, a gente... Porque, né, dizem que mais sustentável é aquilo que a gente já tem. Então, eu estou de My Basic, estou de Vert, estou de Flávia Aranha, que também faço, né, com muito orgulho, faço parte de um grupo de mulheres, a Ana até está aqui, a Ana Sarcovas também fazemos parte de um grupo de mulheres que apoia e investe na Flávia Aranha, que também é uma das empresas Bs também de moda sustentável. Enfim, então, foi essa que é a minha escolha. E, sim... Estou fantasiada aqui de consumo consciente. Muito bom. Bom, gente, como a maioria de vocês sabe, a Renata se dedica a causas, né, sociais, socioambientais há quase 30 anos. É incansável, ela puxa a gente também, o que é muito bom, e acho que muitos reencontros que aconteceram aqui, né, aconteceram graças a ela. E durante a pandemia, ela iniciou um projeto do podcast 2030, certo? E esse podcast foi uma série de entrevistas com especialistas em sustentabilidade, em negócios de impacto, e, de repente, ela, né, se deu conta de que tinha um material riquíssimo disponível, registrado,
E surge a provocação de por que não transformar essas entrevistas do podcast em um livro. Então, a gente tem aqui esse presente, que é o Poder do Consumo, que tem como inspiração inicial o podcast, mas tem muito mais do que isso. Então, eu queria convidar a Rê para contar um pouquinho para a gente sobre a história do livro e esse momento especial, que é o nascimento desse projeto que foi gestado durante praticamente 2 anos. Os anos de pandemia também serviram para alguma coisa, né, Rê? Então, esse assunto, né, do consumo veio muito da provocação dos meus filhos, que eu falo que eu sou uma mãe muito afortunada, porque meus filhos que me empurram, viu, Mônica? Quando eu empurro vocês, eu fui empurrada por eles também, estimulada, vai ao termo melhor, porque cada um deles vai fazendo seu caminho e trazendo provocações mesmo. Então, num Natal, eu fui provocada por eles para fazer o Natal todinho sustentável. Isso fazem 4 anos. E há 4 anos atrás, quando eu fui atrás de presente sustentável neste país, as pessoas falavam, dentro dos maiores shopping centers, era sustenta o quê? Né? Então, olha só a mudança. E aí o primeiro passo que eu dei foi até a Ana, que me deu a dica, que eu liguei para a Ana, falei, Ana, socorro, onde eu acho alguma coisa sustentável, pelo amor de Deus. E aí ela me falou da Flávia Aranha, que hoje sou cliente também, e depois eu conheci a Carol, pela Carla do Prá também, quando eu perguntava, gente, pelo amor de Deus, onde é que tem coisa sustentável nesse país? Agora, olha a diferença de 4 anos para cá, quer dizer, esse tema hoje está muito mais forte. Então, assim, realmente, eu acho que ele faz sentido. Né? Então, assim, você pensa que você consumir uma coisa que está alinhado com o que você acredita, faz todo sentido. Né? Então, assim, a minha empresa, eu certifiquei como B nesses últimos anos também, e esse ano eu estou suando no processo de recertificação e está bem difícil, e fico muito feliz que esteja bem difícil, porque é sinal que o processo é muito sério, muito bem feito. Eu fui barrada, estou de segunda época, e agora estou aplicando de novo para tentar passar. Então, isso é muito legal, porque é um conceito que está sendo trabalhado de uma forma muito séria. Então, até para a gente conversar sobre isso, né, a gente trouxe aqui o Sistema B para conversar sobre isso. Né? Cíntia Gherardi, seja bem-vinda. A gente vai, né, convidar a Cíntia para contar um pouquinho sobre a visão dela sobre o tema e também a conexão aqui dessa parceria, né? Afinal de contas, a renda do livro está sendo revertida para o Sistema B Brasil. Então, seja bem-vinda. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma dança das cadeiras aqui, mas a Cíntia é a nossa primeira convidada. É um prazer. Eu agradeço muito o convite. Eu estava falando com a Renata esses dias, né? Ela me procurou, 1 mês, 2 meses atrás, falando assim, estou tirando do papel um livro. Aí eu falei, que legal, né? Da onde que... Você sempre quis escrever um livro? Ela falou, não. Foi uma consequência dos fatos, né? Algo que eu vim, histórias que eu vim escutando, inspirações, e que aí, de repente, se concretizou num livro. E daí a gente começou a conversar, falou, vamos, né? Conta com a gente para ajudar a divulgar, tem tudo a ver, né? Essa questão do consumo é muito importante, a conscientização. Até contando um pouco de mim, eu tenho carreira em marketing, me formei em marketing, trabalhei 15 anos em marketing de bens de consumo massivo, e acho que muitas das pessoas que passam por essa profissão tem uma hora que dá aquele clique de o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou gastando tantas horas do meu dia para vender produto? O que está por trás disso? Como que eu estou impactando vidas? E a gente vive hoje uma sociedade de consumo. Tudo que a gente faz é consumo. A gente consome não só produtos, serviços, como experiências. E né, antropologia, sociologia estuda aí a fundo que a gente constrói relações, a gente constrói nossa identidade muito por conta daquilo que a gente consome, né? Se você parar para pensar, quantas marcas você indiretamente, talvez de forma subjetiva, escolhe porque você se identifica com um grupo, você quer pertencer àquele grupo, e vice-versa. Você não escolhe algumas coisas porque você não quer ser vista daquela forma, você não quer ser, né, identificada com tais valores que uma marca possui. E, ao longo dos últimos anos, cada vez mais o mercado absorveu isso,
essa responsabilidade. Eu acho que eu, como Sistema B, quando migrei da indústria para o Sistema B, que é uma organização aí que promove medidas de impacto, que faz com que negócios caminhem nessa jornada da sustentabilidade, a ideia era justamente fazer com que mais negócios entendessem o poder que eles têm através do que eles fazem, né? Como que você impacta não só a vida das pessoas que estão consumindo, como todo mundo que está na cadeia de valor do seu produto, na cadeia de suprimentos, como que você promove mais justiça social, como que você tem uma responsabilidade de conscientização. Então, ter ajudado aí nessa reta final, que na verdade foi só ajudar a pensar em como fazer a divulgação desse livro, tem tudo a ver com o que a gente promove no Sistema B, que é essa ideia de ter cada vez mais empresários, pessoas e negócios conscientes do poder que eles têm para promover as mudanças que o mundo precisa. Legal, Cíntia. Você deu vários exemplos de temas que remetem aos ODS, né, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o livro faz uma conexão bem direta, inclusive o podcast também, né, 2030 tem essa conexão. Então, Rê, eu queria que você contasse um pouquinho dessa ligação entre a questão do consumo, os ODS, né, trouxesse um pouco algo que está bastante presente aqui no livro. O livro ele é um amarrado, vamos dizer, da minha vida profissional nos últimos anos. Que, como eu falei no começo, meus filhos realmente são muito presentes e muito participativos nela. Meu filho mais novo, que está aqui hoje também, ele me provocou num determinado momento da minha vida, tipo, mãe, por que você não põe a sua voz no mundo, já que você acredita tanto nisso, estuda tanto, pesquisa, se dedica, fala mais, conta mais. Então, assim, o que eu percebo? O trabalho que eu faço no Change for Good, que é um canal de comunicação sobre esse assunto, de divulgação e promoção do consumo consciente, o livro é a mesma coisa. E por que eu entro nesse lugar? Porque eu tenho a sorte de, graças a outra amiga que está aqui presente, que me colocou nesse universo sustentável há quase 30 anos atrás, eu tenho a sorte de todos os dias receber inspiração e dicas, porque a gente convive com pessoas que estão olhando para isso todo dia. Então, a minha vontade, quando eu fiz o livro, foi justamente compartilhar com vocês aquilo que me inspira todos os dias. Porque, assim, eu não sou detentora do conhecimento desse, né? Não sou uma especialista em sustentabilidade, mas sou cercada de especialistas em sustentabilidade. Então, assim, conforme eu vou conversando, todo dia eu vou aprendendo uma coisa nova. E aí eu vou tentando trazer isso para o dia a dia. Então, o livro é isso, é uma contação de histórias mesmo. A ideia foi fazer isso de uma forma bastante leve e que é a minha trajetória de vida, porque eu fui todos os dias, eu vou sendo remoldada pelas conversas que eu vou tendo. E como, graças a Deus, eu estou sempre conversando com pessoas muito interessantes, eu acho que cada dia eu me sinto uma pessoa mais plena, com o meu dia a dia muito alinhado com aquilo que eu quero. Isso faz a gente se sentir muito feliz, né? Que eu acho que é um pouco o que é ser uma empresa B também, né? Então, eu fiz questão, apesar de ser uma empresa minúscula, mas eu faço questão de ser B porque eu acho que é isso, é a gente ter certeza que o dia a dia da gente está alinhado com aquilo que a gente quer para o mundo. Então, isso é que é o livro, né? Eu li o livro em uma sentada, uma delícia. Recomendo ainda o privilégio de ter lido o manuscrito, não a versão finalíssima, foi muito gostoso. E aí me lembrou também de dizer que é um projeto coletivo. Inclusive a Célia, que está aqui, ela é a autora do prefácio do livro. E tem a artista do livro aqui também, né, Rê? Pois é, então, o livro ainda ganhou... Nossa, foi assim o maior presente que eu recebi nos últimos anos. Que eu ganhei da minha nora querida. Ai, eu quero, por favor. Fazer as ilustrações para o livro. Então, assim, a minha vida e esse projeto, ele é muito o que eu sou mesmo, que eu sou uma composição das pessoas que me cercam. E eu tenho uma alegria tão grande de ter meus filhos, minhas noras, né, os amigos todos por perto. Obrigada. Então, assim...
Todos os capítulos são ilustrados por ela, que assim captou melhor do que eu mesma pudesse imaginar a mensagem de cada um deles, com uma delicadeza, com uma leveza, porque isso aqui é para ser leve, porque a vida tem que ser leve. A gente ser sustentável não pode ser chato. Isso não pode ser chato, isso tem que ser um prazer, tem que ser gostoso. Então, vamos dizer, é muito gostoso ver isso traduzido aqui. Então, para mim, realmente, hoje é uma amarração, assim, é uma realização muito grande mesmo. Cíntia, quer deixar alguma palavra final antes de liberar a cadeira para o próximo? Boa. Eu acho que esse ponto de ser uma leitura fácil, de ser... para qualquer pessoa também é importante, né? A gente precisa cada vez mais trazer pessoas, sensibilizar pessoas que talvez entendam que o impacto, que a sustentabilidade é de nicho, entendam que isso é para todos, que é algo simples e que é algo necessário. Então, acho que é fundamental essa leitura na fluidez e o questionamento de todas as práticas que os negócios têm, que as pessoas, a partir do momento que estão no seu ato individual de consumo ou na sua oferta de um produto ou serviço, que sempre questionem como poderia ser melhor, como que poderia promover um impacto melhor dentro e fora, né? Será que o meu produto está sendo feito da melhor maneira possível quando eu estou oferecendo ou quando eu estou comprando? De onde vem esse produto? Quem está fazendo? Quem está por trás? Quais são os valores dessa empresa? Ela valoriza a diversidade? Ela respeita seus funcionários? Ela está se preocupando com o impacto que ela está gerando de resíduos depois? Acho que todos esses questionamentos, tanto sociais quanto ambientais, são muito importantes. E é isso que a gente, de uma maneira geral, promove nos negócios, né? Essa tendência do ESG, que parece aí um bicho de 7 cabeças, tem sido muito questionado, ele nada mais é do que fazer com que as empresas parem para pensar nas suas caixinhas, né? Como fazer tudo da melhor forma possível e sempre tentar elevar a sua barra, sempre tentar acreditar que você sempre pode fazer algo melhor. É uma jornada, né? Então é isso. Ter a Change for Good e a Renata como uma empresa B é um privilégio, né? A gente sempre celebra todas, independente do tamanho. Temos aqui também algumas outras representantes de empresa B. Acho que a Carol vai subir aqui, vi que ela está ali, né? E é isso. Seguimos aí como comunidade construindo esse impacto que o mundo precisa. Obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada a você. Eu vou dar muito gostoso fazer parte dessa rede. Bem, então agora, para ocupar essa cadeira, a gente gostaria de convidar a Ana Sarcovas. A Ana é uma amiga muito querida, ela já foi diretora do Sistema B. Eu vou deixar ela contar o que ela tem feito hoje, porque ela é B também, assim, do começo ao fim. Hoje eu estou médio, eu estou meio incoerente, eu não sabia que eu ia subir aqui. Obrigada. Bom, primeiro uma honra, e eu queria te parabenizar, Renata, que eu estava pensando lá atrás, né, que eu acho que você tem que ter muita coragem, generosidade para primeiro escrever um livro, né, e contando a sua experiência e eu vejo sempre na Renata assim ouvidos muito e olhos muito atentos sempre, desde que eu te conheci. Para mim sempre a troca com você é um aprendizado gigantesco. Então eu fiquei emocionada de ver materializado um livro. Acho que quando eu crescer um pouquinho mais, adoraria poder ter essa coragem de fazer isso. Acho que eu queria trazer aqui um pouco, acho que até o dia de hoje, né? E eu estava olhando aqui minha roupa na hora que eu fui subir, que eu falei, bem hoje eu só estou com a saia da Flávia Aranha, né? E só não tem mais nada muito coerente, mas acho que é um pouco disso, né? Acho que o meu aprendizado tem sido de que a gente está nessa geração, de fato, de transição, né? Mas navegando nas incoerências, mas com muita consciência, que eu acho que é isso que faz muita diferença, né? Então, até outro dia alguém falou, mas eu não consigo achar... como que você consegue consumir 100% consciente? Eu falei, eu não consigo consumir 100% consciente, mas na hora que eu estou fazendo uma escolha que eu sei que não vai gerar impacto positivo ou que não foi feita olhando rastreabilidade de matéria-prima, origem, relações justas, eu pelo menos tenho a consciência que é uma escolha nesse momento incoerente com o que eu gostaria de fazer, né? E isso me fez refletir muito, até vendo a Célia aqui. Meu primeiro emprego foi com a Célia, na Ashoka,
né, minha grande mentora, e acho que não é por acaso que depois eu segui a minha jornada, né, muito inspirada por isso. Quando eu saí da Choca, eu falei, eu quero trabalhar numa empresa. E naquela época só tinham 2 empresas que eu olhava e falava, essas empresas eu trabalharia, que eram o Banco Real e a Natura. E ontem mesmo, numa entrevista, ele perguntou, mas né, o que você acha que mudou, né, na nova geração agora? E eu falei, nossa, eu fiquei pensando que hoje, olha que bom, a gente já tem pelo menos no Brasil 300 empresas hoje, Cíntia, Bs? 260 empresas Bs, que já é um pouco melhor do que eu tinha de oportunidade para trabalhar lá atrás, que eram só 2 empresas, né? Então, pelo menos, hoje a gente tem um pouco mais de empresas, ainda estamos muito aquém, né? Isso não representa absolutamente nada, se a gente for pensar, né? É uma parcela muito pequena, mas que a gente vê esse movimento sendo acelerado nos últimos 2 anos de uma forma muito forte. Então, acho que esse é uma jornada que a Renata também está junto comigo na Flavarenha, como ela comentou, num grupo de mulheres. Mas, mais do que tudo, também eu e o Dario, meu marido, a gente fundou a ECOA com essa vontade de investir em empresas que a gente fala empresas alinhadas ao espírito do tempo, né? Então, são empresas que estão conectadas às melhores práticas de gestão ou que têm o potencial de se transformar, porque, mais uma vez, não adianta só a gente ter capital e fluxo financeiro de pessoas e rede só para as empresas Bs, quando a gente tem ainda 99,9% das empresas ainda desalinhadas. A gente precisa ter um capital para transição, ter um capital humano, financeiro, de rede, né, e fazer essa transição em todos os setores. Então, é isso que eu tenho me dedicado hoje, junto com o Dario e com a equipe da ECOA. Ana, para mim é uma delícia ter você aqui conversando, porque você é uma inspiração. O que você e seu marido estão fazendo, né, nessa questão assim de realmente viver com esse alinhamento nos investimentos, na prática do dia a dia, nas escolhas, eu acho que é isso que faz esses olhinhos azuis brilharem mais ainda. Então, é uma delícia. Você falou que você adora conversar comigo, e eu adoro conversar com você, que eu aprendo muito. Aliás, até só ia comentar um pouquinho que esse livro, na verdade, ele não é meu, né? Eu me servi de todas as pessoas que estão aqui representadas para conseguir colocar todas essas histórias aqui. Então, é um livro de muitas histórias, das pessoas que foram assim me inspirando, especialmente no podcast 2030, que é o nome dele, que tinha como finalidade trazer de uma forma mais simples a nossa relação com a ONU. Porque a gente ouve falar desses ODS, eles parecem uma coisa lá de outro planeta que a gente não pode, de forma alguma, a gente não tem capacidade de interferir. E a gente interfere muito, positiva e negativamente, todos os dias. Então, foi daí que veio. Então, só queria reforçar que todas essas pessoas que realmente fizeram esse livro. Eu só estou contando o que eu vou aprendendo com elas. E, apesar da Ana não estar no livro, ela está na minha vida como uma super inspiração. Ana, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, uma honra ter sido convidada para subir aqui, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, nós temos aqui... O Tomás agora? Então, agora, a gente queria convidar para ocupar a cadeira o Tomás Brunetti Figueiredo, né? É praticamente um coautor, não é, do livro, porque ele é citado e, como a Renata contou, os filhos são uma grande inspiração para ela e uma grande força motriz. Então, o Tomás vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que entusiasma, o que desafia, né, no seu dia a dia pessoal, profissional, essa questão do consumo, né, como uma força para mudar o mundo. Se eu puder colocar eu acho uma coisa engraçada aqui, eu queria agradecer realmente todo mundo que está aqui, fez o livro com a minha mãe. Eu estava tentando lembrar o nome de um filme que me lembrou muito esse momento. Eu acho que é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que o pai conta histórias grandiosas de todas as coisas que ele passou e as histórias, e são todas meio, parecem inventadas, do homem que cospe fogo, o que entra no rio e vira um peixe. E ele nunca acreditou na história do pai. Chega aos 40, 50 anos, o pai vem ter o velório do pai, e no meio do velório do pai começam a chegar as pessoas. O gigante, o homem-peixe, o outro... Assim, todos de uma certa forma, o pai dele nunca mentiu para ele. O pai dele coloriu.
E é um pouco engraçado porque, à medida que eu vou juntando também as peças das pessoas que minha mãe sempre falou que inspiraram ela, que estão aqui hoje. Então, eu estava falando, vocês construíram um conto também, que aí acho que é o que minha mãe tentou passar nesse livro, e cada um de vocês é um personagem muito, muito especial, que marcou uma virada de jornada na história dela. Então, é muito gostoso também botar um pouco de rosto para as pessoas que você convidou para a sua vida e que aceitaram esse convite. Então, muito, muito obrigado por ter vindo mesmo. Eu vou ter que confessar uma coisa, eu vou inventar assim, eu não tive absolutamente nada de consumo consciente hoje no meu dia, mas eu dei uma sorte boa que alguém soltou uma frase, que a melhor parte de uma boa forma de não consumir de forma inconsequente talvez buscar, vamos dizer, manter alguma coisa e perpetuá-la. Então, esse sapato, por acaso, tem 30 anos, tá? E eu peguei do meu pai e falei, nossa, eu quero um topsider, eu vou comprar um topsider. E num ato não ligado necessariamente a uma lição de consumo, ele falou, não, tem aqui um topsider de 30 anos para você. E eu adorei o topsider de 30 anos. Então, pelo menos eu me defendo aqui no meu topsider de 30 anos. Super valendo. Há 30 anos atrás ele era muito errado, mas vamos dar uma curva de depreciação para ele, ele tá bem hoje em dia. Já era para ter virado pó. Mas acho que ao longo do dia, eu estava escutando um pouco também as pessoas comentando decisões durante o dia em termos de consumo consciente, e a verdade é que elas não são fáceis, e elas são bem mais difíceis, mas elas estão ficando mais fáceis porque a gente está tentando. Então, o primeiro Natal, eu lembro bem que a gente fez com consumo consciente, e não é à toa que saiu um guia dessa necessidade de ter uma pesquisa de Natal. O primeiro Natal, ele foi muito engraçado, porque era assim, 3 marcas, e todo mundo assim, tipo, mulheres as padaranhas, homens os seus vertes, e assim, e ficou meio... Adidas, Marley. Não tinha o Adidas. No primeiro Natal não teve o Adidas. Foi no segundo Natal que a gente descobriu que a Adidas tinha. Foi graças a... Nossa, não acredito, Adidas! Então, assim, a gente agradeceu que uma empresa respondeu ao conceito de poder agora, vamos dizer, então todo mundo ganhou Adidas e foi ótimo, eu tenho Adidas, eu estou super feliz, meu tênis é muito bom. E a verdade é que o produto da Adidas, ele substituiu exatamente o que eu precisava, que é um tênis de corrida. E foi muito mais, porque agora eu não é necessariamente um peso, mas é uma leveza. Porque toda vez que eu precisar trocar um tênis, é uma decisão leve. Eu sei que existe um tênis que vai refletir o que eu gostaria de refletir num consumo. Mas talvez tentar tirar um pouco do peso das vezes que você não tem alguma coisa que hoje em dia substitui. Eu acho que a gente tem que fazer sempre esse esforço. Eu gosto de admitir que eu acho ele mais difícil do que eu até esperava no começo do guia, mas cada vez vai ficando mais fácil. Então, tudo que eu consumo certo, eu não estou usando hoje. Então, eu adoro calça Doriba, que é super, super bem alinhado. Eu gosto de produtos, assim, uma época até investi numa empresa de patinete, tentando melhorar a micromobilidade. É um pouco faca de 2 gumes ali, porque, querendo ou não, é uma bateria que não necessariamente faz bem para o meio ambiente. Mas acho que a tentativa ela é válida, e acho que o livro lembra a gente que é uma questão de ter isso em mente, na hora poder fazer as escolhas. E fazer sem sofrimento, e fazendo devagarinho. Sabe por que eu quis que você viesse falar aqui um pouquinho? Porque essa semana mesmo a gente estava conversando, você trabalha com investimento, e você estava falando, mãe, ganhar dinheiro é fácil. Agora, ganhar dinheiro de uma forma que faça a gente se sentir pleno é bem difícil. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho esse sentimento, que eu acho que você convive e esbarra com realidades bastante diferentes da minha. Então, eu queria fazer essa troquinha com você. Não, uma boa pergunta. Essa eu não estava esperando. Não, o que eu estava colocando é que eu acho que, à medida que você... Assim, obviamente, não quer dizer que necessariamente é fácil ganhar dinheiro, mas até não, senão realmente não era mas eu acho que as oportunidades que as pessoas vão te dar para passar do seu nível moral, do seu julgamento do que você acha correto, que vai ser uma oportunidade para você ganhar um dinheiro rápido, elas são muito sedutoras. Eu trabalho com investimento, eu invisto em startup. E as pessoas vêm realmente com uma proposta assim, isso aqui vai dar certo.
E aí, na hora que for dar certo, a gente vai ficar muito rico. E às vezes eu gosto de sentar na cadeira e meu business é um business que a maioria das pessoas investem em 10 empresas. Essas 10 empresas contratam 100 pessoas, 1.000 pessoas, são 100 mil pessoas empregadas. E depois de 10 anos, 9 empresas quebraram. E uma virou o tal do unicórnio, foi na bolsa, 5 acionistas ficaram bilionários, algumas pessoas no meio ficaram meio ricas. Só que só de todas essas pessoas que tiveram emprego, 90% das empresas demitiram seus funcionários, tiveram problemas trabalhistas para solucionar questionamentos de leis trabalhistas, tiveram problemas de dívida. Estava com um empreendedor ontem, que há 6 anos atrás quebrou a empresa dele. Ele veio me falar, agora eu tenho dinheiro na conta. Ele passou 6 anos tentando ganhar dinheiro para quitar as dívidas dele. E quitou todas as dívidas, estava super orgulhoso. Então, a questão do ganhar dinheiro é fácil, é que as oportunidades de consumir um produto de ganho de capital rápido, com uma estatística que talvez te dê uma super porrada para cima, você não leva em consideração todas as vidas que você está impactando, de pessoas que estão genuinamente depositando a fé em você, uma crença de que você vai construir uma boa empresa e de que você, como investidor, numa cadeira do Olímpio, dizendo, não, esse é um bom modelo de negócio, esse é um mau modelo de negócio. Difícil de te dizer, eu acho que eu tento identificar pessoas. E se eu tento identificar pessoas corretas, pessoas que estão naquele momento com a atitude correta, essa é a parte mais difícil. E, infelizmente, muitas vezes é uma discussão realmente, olha, não funciona, não acho que dá um perfil, não acho que engaja do formato que a gente gostaria. E acaba sendo essa a minha decisão de, às vezes, passar. E, só para descontrair um pouco, já perdemos o investimento da RAP, dava para ter ganhado uns 3 bilhões de dólares em RAP, mas eu não entendia, o modelo de negócio não fazia sentido para mim, não funcionava. Você vai ter N momentos na sua vida em que as coisas não vão encaixar necessariamente com o propósito de atitude que você gostaria de ter. E eu gosto de lembrar de uma frase de um dos investidores da NEA. NEA é um dos fundos americanos mais antigos de Venture Capital, história assim dos Blue Jackets, que eles se chamavam, que eram os americanos que usavam jaquetas azuis e calças khaki e investiam em Venture Capital há 60 anos atrás. E ele fala para mim, eu não meço o meu sucesso pela quantidade de dinheiro que eu fiz. Eu meço o meu sucesso porque eu criei empresas que fizeram com que 80 mil pessoas estivessem contratadas hoje em dia. Então ele falou, eu achei isso, para mim, a decisão de investimento sensacional. Perpetuar o papel social de uma empresa, que é de construir riqueza para que seja distribuído, para que seja entregue aos que geram valor. Então, assim, acho que é essa... Me pegou no pulo, mas acho que eu me virei. Não, eu acho legal trazer um pouco do dia a dia do mundo que não é um mundo que anda 100% alinhado com essa busca de impacto, porque é isso, esse recorte que a gente frequenta, né, Célia, é um recorte pequeno ainda, a gente quer que ele se expanda. E é gostoso ver que em outros universos essa preocupação ela faz sentido, porque isso você não vai buscar porque a mamãe falou ou porque o livro da mamãe fala que é assim. É porque é um valor que é importante para você e, na verdade, é importante para todos nós. E o dia a dia faz a gente se desapegar dele, né? Então, a gente ouve muito nos empreendedores sociais, e até um que está aqui no livro também citado, que é o Gonzalo, que é também um dos líderes aí, né, do Sistema B também, e que ele falava muito, eu achei muito forte, que ele falava assim, um dia eu cansei de trabalhar tendo que deixar minha alma em casa, porque para eu ser bem-sucedido, a minha alma tinha que ficar em casa. Quer dizer, como é que você vai poder ser saudável ao longo da sua vida se a sua alma não pode estar sentada com você em todas as suas decisões? Quer dizer, isso para mim quebrou minhas pernas. E o que eu faço com esse livro é isso. Eu trago essas histórias que foram quebrando as minhas pernas durante esses anos todos. Então, é isso, filho. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Tomás.
Então, eu, né, ouvindo essa reflexão, vem aquela pergunta que não quer calar. Inclusive, a Renata toca nessa pergunta aqui no livro. Mas os problemas são tão grandes que vai adiantar? Né? Vai adiantar eu comprar uma comida orgânica ou eu, né, consumir? Será que eu vou conseguir fazer a diferença? Né? E é algo que muitas vezes paralisa a gente, porque já que o problema é tão grande, e o que eu vou fazer no meu dia a dia é tão pequeno, então melhor não fazer nada, porque não é fácil, né? Porque geralmente mudar de hábito requer a gente abrir mão de algo que já faz parte ali do nosso conforto. E aí, Rê, até antes da gente chamar a nossa próxima e última convidada, eu queria também te perguntar, né? Parece que a gente já sabe tanta coisa quando a gente olha para os ODS, 17 objetivos, 169 metas, e está tudo tão estruturado, as crises estão aí para a gente ver uma atrás da outra, parece que a gente sabe o que está acontecendo e o que a gente deveria fazer. Mas o que falta? O que será que falta? E mesmo quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente também tropeça, né? De coisas que... Tem coisas que são mais desafiadoras, mas tem coisas que a gente poderia estar fazendo. O que será? Qual será que é esse ponto cego? Mônica, eu acho que eu vou devolver essa pergunta para você. Porque você é a pessoa que tem condições de responder isso de verdade. Agora, sendo sincera, não é uma troca de fria, não. Porque eu acho que o trabalho que você vem fazendo, ele mexe exatamente nesse ponto. Então, assim, acho que você pode responder isso melhor do que eu. Acho que a pergunta foi meio tendenciosa. Olha, porque é totalmente improvisado. A gente não tinha combinado esse bate-bola. Porque esse, gente, é um assunto que realmente eu tenho me ocupado muito com ele, né? Porque a gente vê muitos esforços, as empresas, o movimento B, capitalismo consciente, pacto global. Que a gente fica falando muito de CNPJ, né? Mas acho que a gente tem que falar também do CPF, né? Não é assim que a gente... E o próprio ESG, quando a gente vê esse movimento chegando nas empresas e de repente tem algo sempre que emperra. E o que eu tenho feito, né, nesses últimos tempos, me dedicado, me aprofundado, é olhar para o ser humano. Eu trabalho com desenvolvimento humano e como que a gente trabalha com esse indivíduo que está dentro das organizações e que realmente, né, a organização está dentro de um sistema maior. Então, eu tenho percebido que o ponto cego muitas vezes está ali, né? Quando a gente vê ações que ficam mais no campo da conformidade, do checklist que a empresa precisa cumprir, mas que, de fato, quando chega nesse momento que o Tomás comentou, do abrir mão, né, dos conflitos mais de valores e de decisões mais difíceis que implicam abrir mão de coisas importantes, parece que tem um teto de vidro, né, que chega ali. E enquanto a gente não trabalhar a partir do indivíduo, a gente vive... Quem comentou aqui que a gente vive numa transição, a Ana, né, comentou que a gente é uma geração de transição e de uma transição interna também. A gente vê as novas gerações chegando já com outro chip que a gente fala, né? Minha filha mais velha, vegetariana, ativista e tal, né? Já naturalmente, sem a gente falar muita coisa. Mas nós, né, que estamos na transição, precisamos abrir mão de muitas crenças, muitos hábitos, muitos valores, né? E não só relacionado ao consumo de produtos e serviços, mas também de estilo de vida. Será que eu estou preparado para andar de bicicleta ao invés de ir de carro? Será que eu estou preparado? Então, tem um trabalho aí que a gente está, né, no Ecossocial também encampando, de começar a olhar para o ser humano para que esses ODS, esses objetivos todos consigam ser alcançados de uma forma mais acelerada, mais potente e mais genuína também, né? Acho que a fala do Tomás traz muito isso. Poxa, eu posso ganhar muito dinheiro, mas será que eu quero ganhar dinheiro dessa forma, fazendo desse jeito, com essas pessoas, né? Então, é o que me instiga bastante também, e lendo o seu livro me estimulou bastante por isso, porque existe esse dilema mesmo, né? Poxa, consumo consciente, o poder do consumo. A gente sabe mais ou menos por onde a gente pode ir, nós aqui, né? Mas, mesmo assim, a gente dá aquela abstraída no nosso dia a dia, né, Rê? Então, vamos para a nossa próxima e última convidada, Carol Pucci, do My Basic, né? Então... Minha calça My Basic. Aliás, eu vinha com um vestido da My Basic que eu ganhei da minha nora, que é maravilhoso, mas acontece que está um calor do cão, e eu falei, eu não vou dar conta. Então... Ai, Carol, que bom que vocês existem, né? Porque nos dá essa chance também de se reinventar através da forma como a gente se veste. Conta um pouco para a gente do projeto e como você acredita que o consumo, né, de modo geral, ou dentro da sua área,
pode fazer, sim, uma diferença, mesmo que seja através de uma calça, de uma camisa. Bastante história. Primeiro, queria agradecer muitíssimo, Rê. Grande admiradora, assim como a Ana disse, é uma honra, um prazer fazer parte aqui desse quadro. Te admiro muito, porque acho que você traz esse assunto com uma leveza, com uma humildade, que acho que é isso que precisa, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, que é um tema tão complexo, acho que a gente precisa disso, e trazendo de uma forma leve, e ter essa humildade, porque a gente aprende todo dia, né? Mesmo quem está muito à frente, vê que tem conceitos que falam que eu achava que era bom, isso acontece direto na MyBasic, o que eu tinha certeza que era ótimo, não, agora eu sei que não é mais. A camiseta de garrafa PET, que a gente achava uma maravilha, poxa, mas ela já era microplástico, está indo para o oceano, então eu achava isso maravilhoso. Não, então, a gente tem que estar muito aberto mesmo e ter essa humildade, né, de aprender todos os dias. Então, obrigada pelo convite, obrigada, Mônica. Como a Rê disse, né, a gente começou na MyBasic praticando a sustentabilidade, acho que sem saber, a gente nem chamava de sustentabilidade. O ponto é que eu, assim como a Cíntia, venho do marketing, sou administradora, e, na época, quando eu resolvi falar que eu queria abrir um negócio, e comecei a estudar um negócio de moda, por uma necessidade própria, porque eu não encontrava roupas básicas como eu gostava, que eu falei, bom, vou pensar nesse negócio. E comecei a estudar o mercado da moda na época, e eu realmente me assustei muito, muito, assim. Aí fui ver, realmente, o mercado da moda era um dos mais poluentes. Eu não entendia nada, o que era poliéster, comprava gato por lebre, não entendia de tecido, não me aprofundava. Então, era zero consumo consciente mesmo, isso há 12 anos atrás. MyBasic que está completando 10 agora. Então, eu comecei a me aprofundar muito antes de pensar no planejamento do negócio. Então, fui atrás da Lenzing, uma empresa austríaca, entrei em contato com o escritório deles na Áustria para entender sobre fibras, falei, quero uma aula. Aí consegui o contato, eles me deram uma aula sobre as fibras, porque é uma das empresas de fios mais sustentáveis e de alta qualidade, porque era isso, né, um desafio, porque eu falava, eu quero uma roupa básica bonita, que tenha o design, que seja muito legal, mas que seja coerente com as coisas que eu acredito. Não era nem pensando em sustentabilidade. Eu falei, nossa, mas para mim não faz sentido isso, saber que poliéster é uma fibra, um plástico que fica lá, que não se decompõe. Aí eu comecei a me aprofundar nisso, então cheguei na Lenzing, comecei a estudar as fibras, e aí a Lenzing me indicou as tecelagens no Brasil que usavam os fios deles. Então, meu caminho foi todo o contrário. Então, aí comecei a entender de tecido. E quando eu fui atrás de mão de obra, aí me assustei bastante, porque todo mundo sabe dos desafios da moda em relação à mão de obra. Fiquei assim, bom, eu desisto disso tudo, meu Deus, não, o mercado super informal, tinha trabalhado em multinacional há muito tempo, me assustei muito. Eu falei, não, então vamos aproveitar e fazer diferente. Era realmente um desafio, porque a gente acreditava que dava para fazer uma roupa linda, com design legal e a sustentabilidade. Esse era o ponto, né, que a sustentabilidade chegasse em todo mundo, não fosse um assunto nichado. Mas a gente falou, bom, como é que a gente faz? A gente encontrou o Instituto Ecotesse na época, a gente conheceu através de um amigo. Eles estavam começando e a gente falou, vamos desenvolver um grupo produtivo para produzir para a MyBasic, mulheres em situação de vulnerabilidade social. Eles já tinham esse trabalho e aí a gente começou. Então, a MyBasic foi vindo para esse caminho, acho que de uma forma orgânica, natural, e a gente está completando esse mês 10 anos, e acho que a gente foi crescendo muito, né? Foi aprendendo muito. Tem muita coisa para fazer, né? Tem muita gente que fala, nossa, é muito legal, vocês são muito sustentáveis. Eu falei, sim, mas ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer, porque é isso. E educação, eu acho que educação para as pessoas, né? Acho que é o trabalho que a Rê faz. Porque eu falo que a comida orgânica, né? É mais fácil, por exemplo, a gente falar não, sobre a questão do agrotóxico, porque tem um impacto na nossa saúde, é uma escolha, às vezes, mais fácil. A roupa, às vezes você vai e compra o design só e você não quer saber o que tem por trás ali dela, né? O que tem de impacto, do impacto social, desse impacto ambiental. Então, eu acho que as pessoas procurarem saber mais. A gente fala que preço, às vezes, é diferente de valor, as pessoas confundem muito isso. Então, acho que esse é o nosso trabalho. E falando, por exemplo, essa calça de viscose, né, acho que é um bom exemplo. É uma viscose Acovero, viscose certificada. É um tecido muito mais caro que de viscose tradicional. O consumidor final ainda não entende isso. Então, ele vai comparar uma calça de viscose. Então, cabe a gente fazer esse papel, porque a gente vai... Tem uma compradora que a gente entrevistou ontem até, ela falou que é do mercado de varejo tradicional. Eu pedi para ela contar um case, ela falou, não, eu sempre vou atrás do tecido mais barato, a viscose mais barata, então você não se preocupe, não, que sua empresa vai lucrar. Mas eu falei, não é isso.
Porque a gente vai abrir mão mesmo de margem, isso é verdade. Eu falo que a gente tem que ser muito fiel à essência, porque a gente vai trabalhar com o que tem de mais legal. E tem que ter beleza, sim, porque a gente acha que o design é muito importante, mas a gente acredita que dá para ter beleza aliada à sustentabilidade, né? Acho que esse é o... Carol, posso fazer uma pergunta? Que dicas você daria para uma pessoa que quer começar a se vestir de forma mais sustentável possível? Eu acho que a pessoa começar a olhar a etiqueta da roupa, acho que esse é um ponto importante também, para ver se está coerente o que ela está pagando com o que ela está comprando, porque é o que eu falei, eu me assustei muito, né? Porque eu falei, bom, eu comprava coisa porque tem muita gente que ainda coloca lá, tipo seda, tipo cachemir, né? É uma enganação. Então, acho que você entender o que você está comprando, exigir essa transparência. Não, é tipo isso, não, eu quero saber o que é, porque realmente são coisas diferentes. E procurar saber das marcas, o que tem por trás, quem produz, se questionar, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma consumidora que foi bem interessante, o Ecotest entrou em contato com a gente e falou, olha que interessante, Carol, essa consumidora entrou em contato para saber se era real o trabalho que a gente tem com vocês. Eu achei fantástico, porque eu acho que mostra essa consciência, as pessoas querendo saber, entender se isso é verdadeiro, o que tem. Então, acho que essa geração... De fake news, né? Exatamente, exatamente. Legal. Por isso que a certificação foi muito importante também. Porque tem muita coisa hoje, né, sendo dita, acho que de forma muito ali... superficial. E acho que a certificação ela é importante. Dura, como a Rê disse, né? Que acho que é importante o sistema B, acho que ser bem duro ali mesmo, e que nos ajuda até como um guia, né? Eu acho que ele serve também como um guia para que a gente seja cada vez melhor. Não, uma delícia você ter contado um pouquinho mais para a gente da My Basic. Para quem não conhece, de verdade, não é propaganda, mas vale a pena conhecer, porque o espaço da loja já é maravilhoso. E vocês promovem, assim, é uma experiência prazerosa mesmo, de sustentabilidade. Porque está no ar ali, um cuidado com as pessoas envolvidas na produção, né? Assim, o próprio ambiente ele é todo muito acolhedor. Então, assim, realmente, eu, da minha parte, assim, hoje eu penso assim, eu quero viver experiências legais, não é só comprar alguma coisa, porque é isso, a gente vai se vestindo e você vai transmitindo com a sua aparência, você transmite o que você acredita. Então, se você estiver ali vestido todo, né, não exatamente com os valores que você acredita, você está transmitindo uma imagem errada de você mesma, né? Então, acho que é isso. Então, é assim que eu enxergo o consumo como porta de entrada, porque a gente o dia inteiro consome. Então, a ideia de usar, né, o poder do consumo, porque uma vez um amigo falou assim, o consumo, o ato de consumir pode ser o seu poder ou a sua submissão. Nossa, isso mexeu tanto comigo, porque é verdade. Ou, quer dizer, eu posso usar como um poder, ou então eu estou assinando embaixo e sou responsável, corresponsável com tudo aquilo que eu não gosto. Eu escolhi apoiar uma coisa que está produzindo alguma coisa que eu não quero. Então, eu gostei dessa provocação, achei ela bem interessante. Muito bom. Bom, então agora todo mundo, no mínimo, né, vai pensar 2 vezes, né, antes de começar o seu dia ou ao terminar o dia, né, fazer aquela breve reflexão, porque eu acho que é isso, é nos pequenos passos, é no dia a dia que a gente vai, né, causando essas transformações que vão depois ter suas reações em cadeia. Obrigada, Carol. Muito obrigada, viu? Bom, então acho que... Então, Rê, eu queria assim, te parabenizar pelo projeto, por esse momento, né, por nos impulsionar, né, sempre com as suas iniciativas. E queria convidar todo mundo a adquirir o seu exemplar, né? Temos a autora aqui para autografar pessoalmente e aproveitar esse momento de encontro. Vamos tomar um vinho, não é sustentável esse vinho, mas está valendo também, né? E vamos aí caminhar nessa vida e espero que vocês se inspirem tanto quanto eu tenho sido inspirado por todas essas pessoas que compuseram aí essa história.